A Berta personificou tudo que para nós representava a imagem de uma mulher atuante politicamente, de uma mulher que nunca se recusou a enfrentar nenhuma briga. Imagine nascer em um país onde a lei dizia que só por você ser mulher não tinha o direito de decidir sozinha sobre a própria vida. Não podia votar, não podia trabalhar sem autorização do marido. Essa era a realidade do Brasil no início do século XX. E foi nesse cenário que nasceu uma das brasileiras mais revolucionárias da nossa história, Berta Lutz. No início do século XX, o Brasil vivia um período da chamada República Velha. A monarquia já tinha acabado, mas o poder continuava nas mãos de pouca gente. Os grandes fazendeiros de café, eles se revezavam na presidência do país, no que ficou conhecido como a política do café com leite. A escravidão tinha sido abolida havia pouco mais de 10 anos, mas a população negra continuava excluída da vida política. Quase não existiam direitos trabalhistas e a maioria da população não tinha voz, e as mulheres ainda estavam muito longe do poder. E isso valia até para a lei. Em 1916, uma nova lei, o Código Civil, determinava que a mulher casada precisava de autorização do marido para trabalhar ou para receber uma herança. Era tratada quase como se fosse uma criança. E a Constituição de 1891, que garantia o direito do voto, nem sequer mencionava as mulheres. A exclusão delas era tão naturalizada que ninguém achou necessário escrever isso na lei. Na prática, o que se esperava de uma mulher era que soubesse bordar, tocar piano e cuidar da casa. Estudar era visto como algo desnecessário. O destino esperado para ela era o casamento. E só. Mas nem tudo era silêncio. Desde o fim do século XIX, escritores e professores já questionavam esse papel impostos às mulheres. Em 1910, a professora Leoninda Daltro teve seu pedido para votar negado. E revoltada, fundou o primeiro partido feminista do Brasil. Foi o começo de um movimento que, poucos anos depois, ganharia uma das vozes mais importantes. Berta Maria Júlia Lutz nasceu em São Paulo em 2 de agosto de 1894. O pai, Adolf Lutz, era médico e cientista, de origem suíça, e foi um dos pioneiros da medicina tropical no Brasil. A mãe, Amy Flower, era uma enfermeira inglesa. Essa origem mudou a vida da Berta completamente. Enquanto a maioria das meninas brasileiras cresciam sem nenhum acesso à escola, ela teve uma infância cercada de ciência e viajando entre 2 mundos. Ainda criança, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Na adolescência foi para a Europa terminar os estudos, morando em Paris com a sua mãe e o irmão, durante a Primeira Guerra Mundial. Foi na Europa que a vida dela tomou outro rumo. Berta teve contato direto com o movimento sufragista inglês, que lutava, de um jeito bem intenso e visível, pelos direitos das mulheres ao voto. Para uma garota que vinha de uma sociedade onde nem se cogitava esse tipo de reivindicação, aquilo foi revelador. Ela via com os próprios olhos que excluir as mulheres não era algo natural, era uma escolha da sociedade, e dava para lutar contra isso. Em 1918, ela se formou em Ciências Naturais pela Sorbonne, se especializando no estudo de anfíbios, e voltou ao Brasil no mesmo ano. E foi aí que o choque aconteceu. A jovem que tinha acompanhado de perto o debate sobre os direitos das mulheres na Europa desembarcava em um país onde uma mulher casada era tratada pela lei quase como uma criança. Ainda no fim daquele ano, um jornalista carioca publicou um texto zombando do feminismo. Berta não ficou calada. Respondeu em um artigo na revista da Semana, defendendo publicamente a capacidade e o direito das brasileiras a uma vida diferente. Foi o primeiro gesto público de uma luta que ela manteria pelas décadas seguintes. Berta Lutz estudou Ciências Naturais na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França, onde se especializou em Biologia e Zoologia. Ao retornar ao Brasil, em 1918, ingressou no Museu Nacional no Rio de Janeiro, tornando-se uma das primeiras mulheres a ocupar um cargo científico em uma instituição pública brasileira. Sua principal área da pesquisa foi a zoologia,
especialmente os anfíbios brasileiros. Ao longo de sua carreira, estudou e descreveu novas espécies, publicou trabalhos científicos e participou de expedições de pesquisa. Dessa forma, contribuiu para o conhecimento da biodiversidade brasileira e para o desenvolvimento da zoologia no país. Porém, sua trajetória científica aconteceu em uma época em que as mulheres ainda eram vistas como menos preparadas para ocupar espaços profissionais e acadêmicos. No próprio Museu Nacional, Berta enfrentou um ambiente dominado por homens e precisou provar constantemente sua capacidade para ser reconhecida como cientista. Além disso, naquela época, muitas mulheres tinham dificuldade para conseguir formação profissional e ocupar cargos públicos, já que a sociedade esperava que elas se dedicassem principalmente à vida doméstica. Essas experiências também ajudaram a despertar seu interesse pela luta pelos direitos das mulheres. Berta percebeu que o preconceito que enfrentava na ciência fazia parte de um problema maior. As mulheres tinham menos oportunidades de estudar, trabalhar, participar da política e tomar decisões sobre sua própria vida. Por isso, sua atuação científica acabou se relacionando diretamente com a sua luta pela igualdade. A partir dessas experiências, Berta Lutz passou a atuar de forma mais intensa pela conquista dos direitos das mulheres. Em 1922, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organização que se tornou uma das principais forças do movimento feminista brasileiro. A principal reivindicação de Berta era o direito de as mulheres participarem plenamente da sociedade. Entre seus objetivos estavam o direito ao voto, o acesso à educação, melhores oportunidades de trabalho e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ela defendia que as mulheres não deveriam depender dos homens para participar das decisões políticas e sociais do país. Berta se tornou uma das principais líderes do movimento feminista brasileiro. Ela organizou campanhas, participou de debates, escreveu sobre os direitos das mulheres e levou essas discussões para o cenário político. Sua atuação foi fundamental para a conquista do voto feminino no Brasil. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito de votar e também de serem eleitas. Mas Berta não encerrou sua luta depois disso. Ela continuou defendendo mudanças que aumentassem a participação das mulheres na política. Assim, sua história ficou marcada não apenas pela atuação científica, mas também pela luta para que outras mulheres tivessem as oportunidades que ela mesma precisou conquistar. Após construir uma carreira como cientista e liderar o movimento feminista brasileiro, Berta Lutz passou a lutar para que as mulheres tivessem os mesmos direitos políticos que os homens. Na época, elas não podiam votar nem participar das decisões do país. Por meio da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Berta organizou campanhas, escreveu artigos e pressionou o governo pela aprovação do sufrágio feminino, movimento que defendia o direito das mulheres de votar e também de serem votadas. Essa mobilização contribuiu para que, em 1932, o Código Eleitoral garantisse o direito ao voto das mulheres, o que foi uma das maiores conquistas dos direitos femininos no Brasil. Depois dessa conquista, Berta continuou sua atuação na política. Em 1936, assumiu o cargo de deputada federal, defendendo a igualdade de direitos, a educação e melhores condições de trabalho para as mulheres. Em 1945, representou o Brasil na Conferência de São Francisco, participando da criação da ONU e contribuindo para que a igualdade entre homens e mulheres fosse incluída na Carta das Nações Unidas. As ações de Berta Lutz marcaram um importante avanço na história dos direitos das mulheres no Brasil. Sua luta fortaleceu o movimento feminista, ampliou a participação feminina na política e incentivou mudanças em favor da igualdade de direitos, da educação e da valorização da mulher na sociedade. Além disso, sua atuação na criação da ONU contribuiu para que a igualdade entre homens e mulheres passasse a ser reconhecida como um direito fundamental em um nível internacional. Atualmente, seu legado continua presente na busca por uma sociedade mais igualitária. As conquistas alcançadas com a participação de mulheres, como ela, permitem que hoje as mulheres votem, ocupem cargos políticos, atuem na ciência e tenham maior acesso à educação e ao mercado de trabalho. Embora ainda existam desafios relacionados à desigualdade de gênero, sua trajetória continua inspirando movimentos e políticas que defendem a igualdade de oportunidades e de direitos. Antes de terminarmos nosso documentário, aqui vão algumas curiosidades sobre a Berta Lutz. Berta faleceu dia 16 de setembro de 1976,
aos 82 anos, completando-se assim em 2026 50 anos de sua morte. Outro fato curioso é que em 1926 ela conheceu pessoalmente Marie Curie, uma das cientistas mais importantes da história. Durante a visita de Curie ao Brasil, Berta esteve entre as pessoas que a acompanharam em uma visita ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. Outra curiosidade é que Berta chegou a estudar Direito, já aos 39 anos, depois de já ter construído uma carreira científica e de estar envolvida na luta pelos direitos das mulheres. E mesmo assim, depois de sua morte, sua história continuou sendo preservada através de cartas, fotografias, documentos e objetos pessoais que hoje fazem parte de diferentes acervos históricos. Pequenos detalhes de uma vida que, mesmo 50 anos depois de seu fim, ainda desperta curiosidade e continua sendo relembrado. Essa foi a história de Berta Lutz.